o Andrés Cárdenas. Ele é engenheiro de aplicações em impressão 3D para a América Latina na Stratasys. Ele é formado em engenharia mecatrônica com mais de 15 anos de experiência em manufatura aditiva. Atua na implementação de soluções, treinamentos de usuários e desenvolvimento de aplicações voltadas à inovação, sustentabilidade e redução de custos industriais. Andrés, está aqui ao meu lado, obrigado, agradeço profundamente sua presença. Passo a palavra a você para as considerações iniciais. Muito obrigado, Vitor. Um grande prazer estar aqui hoje com vocês. E agradeço esse convite tão especial, através dessa parceria também tão importante entre a Stratasys e a LWT. E, bom, estar aqui hoje para falar do que me apaixona realmente, né? Na vida, que é a manufatura aditiva, uma grande honra. Legal, o Andrés ele já é um amigo de longa data, né? Já está no ecossistema há muito tempo. Você está no Brasil com a gente há quase 10 anos já? 11 anos. 11 anos, há bastante tempo. Então, é uma pessoa que já participou, acho que, dos processos de mudança ao longo dos últimos 10 anos. Né? E eu acho que veremos cada vez mais isso. Andrés, eu queria começar, eu acho que fazendo uma pergunta talvez um pouco aberta, e fica à vontade para respondê-la da maneira que você considera da melhor forma de responder. Com toda a sua aplicação, acho que com toda a experiência que você teve aí de 11 anos de Brasil, o que você considera, pensando um pouco o futuro, né, a partir de agora, e não como previsão, mas com informações que você tem notado, que caminho, para que norte, para que direção a manufatura aditiva vai seguir a partir de agora, na visão do Andrés e na visão da Stratasys? Tá certo. Vamos falar um pouquinho disso, Vitor. Eu vejo que, assim como a gente acabou de ver na apresentação do Sidemir, da Marco Polo, prototipagem vai continuar a ser uma das principais aplicações. É importante entender, através de um usuário tão avançado quanto a Marco Polo, os diferentes níveis de prototipagem que existem, né? Então, a gente vê que existe desde a prototipagem mais básica, né? Prototipagem visual, prototipagem de encaixe e funcionalidade, né? Mas também tem esses protótipos mais robustos, mais especializados, de materiais específicos, às vezes protótipos funcionais, que precisam de materiais de alta performance, como ele falou, materiais Ultem. Então, isso vai continuar acontecendo sem dúvida, dali que a gente, em algumas situações, pode ver equipamentos, materiais especializados para isso. E a transição que a gente está vendo muito na indústria atualmente é justamente sair um pouco de exclusivamente os protótipos para a parte de manufatura específica, peças de uso final, peças de reposição, dispositivos e ferramentas que auxiliam dentro dos processos de montagem e de fabricação em diferentes níveis dentro das empresas, principalmente na manufatura. Legal. Quando você fala da fabricação, por exemplo, em que situações começa a fazer sentido a manufatura aditiva? Onde ela se justifica para fabricar itens? Aonde é o sweet spot para esse tipo de aplicação? Bom, eu acredito que o principal, o que mais a gente vê retorno nesse momento e vê muita utilidade em peças de reposição de equipamentos internos. Então, por exemplo, empresas de manufatura, de bens de consumo, diferentes setores que utilizam equipamentos. Muitos desses equipamentos, muitas vezes, são importados, né? Ou equipamentos com algum tempo de funcionamento que começam a faltar peças de reposição. Às vezes, essas peças de reposição são muito caras. Às vezes, uma peça pequena não é vendida avulsa para o usuário, né? São grandes montagens ou grandes volumes dessa peça que são vendidos. E isso faz com que a manutenção fique um pouco mais complicada. Então, a manufatura aditiva entrega peças de uso final customizadas nessa situação, que são peças de reposição totalmente funcionais. Legal. Então eu entendo que seriam peças, por exemplo, uma das grandes aplicações seria justamente para repor um equipamento que eventualmente venha quebrar, aquela peça não existe mais ou não está em estoque disponível. Seria uma impressão no material de alta performance, de engenharia, para substituir eventualmente uma peça quebrada. É isso mesmo? Exatamente. Legal, bacana. E além disso, por exemplo, você falou, por exemplo, do mercado de bens de consumo. Eu acho que o Sidemir também colocou, numa dos exemplos que ele colocou, que seria, por exemplo, e quando eu tenho, por exemplo, peças para uso final, não de equipamentos ou não para substituição,
Mas, por exemplo, lotes em pequena quantidade. A manufatura aditiva cabe nessas condições também para imprimir peças para venda para o mercado ou para substituir eventualmente um processo de injeção tradicional? Totalmente, cabe sim e vem atender muito uma demanda que também está em aumento, que é a necessidade de ter peças customizadas, né, para os usuários finais. Então, às vezes, até muitas vezes, uma mesma peça, o mesmo modelo de peça, tem pequenas variações que faz que para cada usuário final seja uma letra, ou seja, um encaixe diferente, isso já faz com que seja um volume customizado, né? Então, como se fosse uma produção em série, mas ao mesmo tempo customizada. Então, nesse tipo de situação, a manufatura aditiva é a solução ideal. Não só cabe, mas acaba sendo a solução ideal, porque se eu quisesse explorar outro método de manufatura, talvez injeção de plásticos precisaria de uma cavidade específica para cada uma dessas peças customizadas. Então, aqui a manufatura aditiva entrega essa solução e a variedade de materiais permite que eu possa explorar diferentes usos dessas peças também. Então, o portfólio vai só em aumento. Legal, bacana. Então um exemplo, se eu tenho o meu carro não, eu quero eventualmente uma grade diferenciada, eu quero alguma coisa que seja customizada para mim, para o meu gosto. Hoje eu consigo fazer então com a manufatura aditiva. Eu consigo facilmente ter essa peça disponível para uma customização em massa, né? É nessa linha que você está comentando? Sim, é nesse sentido. Perfeito. E aqui a gente vê que existe uma não só variedade de tecnologias, mas variedade de materiais que permitem que essas possibilidades sejam cada dia mais amplas, né? Então, se você quer, por exemplo, não só peças de interior, peças de exterior, se existem outras indústrias, né? Eu acredito que sempre a automotiva é uma referência muito interessante, né? Mas existem outras indústrias que também vão tendo essa demanda de produtos customizados. Essa indústria aeroespacial, por exemplo, Perfeito. é um bom caso de referência para peças customizadas, né? Então, muitas vezes em jatos executivos, tudo mais. E ali é importante ver que com equipamentos industriais eu posso fazer peças para aplicações mais simples, o que você mencionou, uma aplicação automotiva que não ter um requerimento tão especializado, até peças que voam, né? Peças que vão em aviões com materiais certificados que atendem perfeitamente às normatividades. Legal, e eu acho que esse é um ponto importante de citar, né? Quando a gente fala de impressão 3D, e o Sidemir colocou isso, não é só o equipamento, na verdade é o ecossistema que circunda o equipamento. Tem a parte de materiais, tem o software, tem a manutenção e todo o processo. Hoje, quando você fala em certificação de materiais, fala um pouco mais a respeito dessa parte, e por que é interessante, e por que a parte de certificação é importante para determinados mercados, Andreas? Claro, isso assim, não, você colocou muito bem, não é só a evolução das máquinas, não é só ter mais máquinas e mais tecnologias disponíveis, mas também a qualidade e a capacidade das matérias-primas que são utilizadas. E como a gente está indo nessa direção de peças de uso final, tem indústrias, como aqui colocamos como referência, aeroespacial, que precisam de matérias-primas certificadas, né? Por exemplo, no setor aeroespacial, certificações de fumaça, chama, toxicidade, né? Materiais que eles precisam dessas características, não tem como negociar. Então, é requerido ter materiais com prestações específicas. Isso a cada vez vem aparecendo mais materiais, vem se adicionando mais materiais no portfólio disponível na Stratasys, justamente com esse objetivo. Tem materiais de usos muito específicos, materiais, por exemplo, que têm capacidade de dissipar estática, que são utilizados para dispositivos, em plantas de montagem de eletrônicos, materiais que têm alta resistência à temperatura para peças de uso final ou para dispositivos que são utilizados em ambientes de altas exigências. Então, tudo isso é um foco muito relevante na atualidade. E quando a gente falava, uns anos atrás, especificamente de prototipagem, o material não era tão relevante, né? E acredito que atualmente, para um protótipo mais simples, o material não é tão relevante assim. Posso fazer um protótipo visual com um material simples, mas
para me especializar, para conseguir entregar soluções mais avançadas cada dia, eu preciso de mais materiais especializados para isso. Para protótipos funcionais ou para protótipos de alta qualidade, você vai precisar de materiais de alta qualidade. E deixa eu te fazer uma pergunta. O ecossistema de materiais da Stratasys, ele está limitado a Stratasys ou tem mais gente ajudando a desenvolver materiais para os equipamentos Stratasys? Sim, isso é um ponto bem relevante, porque com as novas tecnologias, que, bom, eu ainda considero novas, se a gente fala que a FDM tem 35 anos no nosso portfólio, né? Mas sim, a gente trabalha com parcerias com outras empresas que desenvolvem materiais. Por exemplo, para as tecnologias de resina, tecnologia Origin, a gente trabalha com materiais da Henkel, Loctite, da Covestro, da BASF. Isso faz com que as opções sejam cada vez mais, né, que a possibilidade de encontrar um material para uma aplicação específica a cada dia vai ser maior, né? E até mesmo que eu falava da tecnologia FDM, tem parcerias relevantes ali, os materiais Ulta e Antero são materiais desenvolvidos em parceria com empresas especializadas nessa parte de criação de materiais e desenvolvimento de materiais. Legal, é uma visão acho que da Stratasys, isso eu sinto bastante, que o ecossistema de materiais, que é o grande diferencial talvez para os próximos anos, porque a gente está abrindo cada vez mais aplicações, cada vez mais funcionalidades específicas, nichos de atuação para peças para uso final, vem crescendo muito, né? Que você falou, grandes parceiros como BASF, como Henkel, como Loctite, desenvolvendo resinas para tecnologias da Stratasys e totalmente aberto, né? Quer dizer, entendo que os equipamentos eles não são bloqueados. Você pode usar resinas tranquilamente dessas que são homologadas pela Stratasys, entendo eu, certo? Sim, isso também é uma possibilidade. Perfeito. Algo que é importante entender nesse sentido é que justamente desenvolver e validar um material para uma tecnologia, um novo material para uma tecnologia, é um trabalho de iteração, de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, por isso que é importante ter aliados estratégicos para conseguir ter mais mãos trabalhando exatamente na criação de materiais especializados. Legal. E eu também tenho, assim, eu tenho também, outro dia a gente estava conversando a respeito, até eventualmente, se alguém quiser criar uma nova resina para os equipamentos, uma universidade, uma nova empresa que hoje não atua, que não é a BASF, que não é a Henkel, hoje, a princípio, os equipamentos eles também estariam abertos para que universidades ou empresas nacionais ou de qualquer lugar do mundo criassem as próprias resinas. Sim, e ali falando especificamente da tecnologia Origin, essa tecnologia ela foi desenvolvida inicialmente para criar materiais. Legal. Ela não foi lançada desde o começo como uma tecnologia, uma máquina que é diretamente para o público final. Né? Foi criada para esses parceiros estratégicos que estavam desenvolvendo novos materiais. Então, muitos dos materiais que estão disponíveis nesse nível de tecnologia de resinas foram desenvolvidos diretamente na Origin. Legal. Aí, depois, vendo a qualidade e o potencial da máquina que foi para o mercado. Então, assim, isso demonstra que está no DNA dessa tecnologia ser utilizada para desenvolvimento de materiais. Legal. E a gente sabe que no Brasil existe uma grande capacidade disso, de desenvolvimento, de criação, de pesquisa. Então, sem dúvida, é uma ferramenta muito valiosa para isso também. Você sabe, Andrés, eu vou contar um segredo aqui. Eu tinha uma queridinha dentro das tecnologias, a gente trabalha há muitos anos, né? Mais de 10 anos também com a tecnologia, a Polyjet, a FDM, eu tinha a minha queridinha que era a Polyjet, gostava muito da tecnologia. Sim. Agora, como engenheiro, de verdade, a tecnologia P3, que é para os equipamentos nossos de resina, para mim virou a nova queridinha, até pelo potencial da quantidade de aplicações e de possibilidades que esse equipamento ele pode suprir. Porque, basicamente, tudo que a gente falou de aplicação, desde do protótipo simples, com resinas mais simplificadas, protótipos funcionais, com resinas de alta performance, peças de uso final, tanto para equipamentos quanto para peças para colocar, por exemplo, lá para o Sidemir, aquele exemplo que ele deu, poderia ser tranquilamente feito com resina. Quanto para dispositivos, que é a próxima pergunta, é a tecnologia que ela supre 100%, não, mas grande parte das aplicações. Então ela virou minha queridinha nesse momento. Hoje eu digo que é a mais versátil, é o equipamento mais versátil para atender quem quer sair do tradicional, do básico e entrar realmente na manufatura aditiva. Você concorda comigo ou
Você tem a sua queridinha ou não? Eu concordo com que seja a sua queridinha. E entendo os seus motivos. É uma tecnologia realmente muito versátil, né? Muito capaz. Eu acredito que o fato de uma empresa como a Stratasys atualmente ter 5 tecnologias no seu portfólio transmite uma mensagem muito importante, e é que essa variedade é justamente o que a gente deve olhar muito concretamente na hora de decidir qual que é o sistema que vai resolver a necessidade ou as necessidades, né? Sim, tendo 5 tecnologias, a gente sabe que algumas aplicações elas meio que podem ser resolvidas com uma ou com outra tecnologia, mas de um jeito geral sempre vai ter uma tecnologia melhor para alguma coisa específica. Sim, Né? sim. Então, para mim, o ideal seria sempre ter todas essas tecnologias disponíveis. Né? Mas parte do trabalho que a gente faz junto com vocês e com os nossos clientes é justamente essa abordagem consultiva para a gente chegar na conclusão de qual é a tecnologia ou as tecnologias que resolvem as necessidades. Perfeito. E que vai se fazendo aos poucos, passo a passo, principalmente se for alguém que está numa parte inicial, numa fase inicial de implementação. Legal, legal. Uma das tecnologias que a gente também vem usando muito, e aí é para um mercado totalmente diferente desse que a gente veio falando até agora, é a parte médica, né? Quer dizer, a gente percebe que é um dos segmentos, por exemplo, que a Stratasys tem uma atuação muito consistente, né? Fala um pouquinho mais a respeito disso, da parte... Sai do mercado industrial e vamos falar um pouco dessa parte de médica. Por que uma impressora Stratasys ajudaria num processo, por exemplo, dentro desse segmento de mercado, segmento de atuação? Bom, pessoalmente, o segmento médico é um segmento que me chama muito a atenção. Eu tenho uma conexão particular com com esse segmento, mesmo sendo um engenheiro também. Mas eu acredito que ver o potencial de bem-estar que pode trazer a utilização de uma tecnologia de manufatura aditiva num planejamento cirúrgico, para um procedimento complexo, até muitas vezes viabilizando procedimentos cirúrgicos que eram considerados inviáveis por falta de informações, às vezes, de ter um planejamento claro, de ter guias cirúrgicas customizadas, né? Então, nesse sentido, a capacidade de trabalhar com múltiplos materiais, como oferece uma tecnologia como o PolyJet, a sua ex-queridinha. Não é isso. Eu diria que hoje em dia eu tenho duas. Eu não posso se eu falo bem de uma, eu tenho que... mas a segunda... Eu também sou apaixonado queridinha, então. pela aplicação, e não só pela tecnologia, mas pela aplicação. Né? Claro, justamente isso. Então, o PolyJet oferece essa capacidade de imprimir com vários materiais simultaneamente, com diferentes cores, o qual oferece contraste visual para os biomodelos. Né? Então, isso aqui, além da capacidade de imprimir materiais rígidos e flexíveis, é uma grande vantagem para visualizar, para conseguir pegar detalhes e perceber coisas dentro dos modelos que vêm de uma imagem diagnóstica de um paciente, como uma tomografia, uma ressonância, ter isso materializado com impressão, com múltiplas cores, múltiplas camadas, e conseguir praticamente que fazer uma cirurgia no modelo impresso antes de ir diretamente para o paciente, em muitas situações faz total diferença. Então, isso ajuda com que os resultados dos procedimentos sejam muito mais acertados, ajuda a diminuir algumas coisas específicas relacionadas com o procedimento cirúrgico. Às vezes, pode ser um procedimento cirúrgico que precisava de 2 intervenções, poderia ser feito só numa intervenção. Diminuir o tempo de exposição do paciente à anestesia, diminuir os custos associados à sala de cirurgia, né? Porque uma cirurgia, a gente já viu isso acontecer, cirurgias que geralmente precisam de 18, 20 horas, podem ser feitas em menos tempo, às vezes 12, 15 horas. Então, esse tempo é muito relevante, essa diminuição de tempo é muito relevante para o bem-estar do paciente, para diminuir custos associados e tudo mais. Então, ali faz uma grande diferença, realmente. Sim.
principalmente na parte de cirurgias complexas. E a gente hoje tem clientes hoje que atuam no mercado. Sim. E para mim, essa aplicação queridinha, né? Eu sou engenheiro, mas eu acho que eu estou ficando mais velho. Eu tenho certeza que eu vou precisar usar mais esse tipo de tecnologia cada vez mais no futuro. E eu acho que é importante, entendo, a gente tem clientes hoje que são clientes importantes, o Incor, o Nesp, vários clientes aí que fazem isso hoje, né, com grande sucesso, então é importante. Sim. Caminhando já para o final, considerações finais, tem algum ponto que você considera legal deixar uma mensagem aqui para quem está nos assistindo, Andrés? Sim, eu vejo e acredito que tem que ser dada muita atenção para a criação de equipes focadas e especializadas em manufatura aditiva dentro das empresas. Se vocês perceberam, por exemplo, na apresentação da Marco Polo, o Sidemir ele faz parte de uma equipe que está especialmente dedicada e focada na manufatura aditiva. E o que a gente vê com outros clientes que também estão fazendo muito sucesso com essa manufatura aditiva avançada para dispositivos, para peças de uso final, para protótipos funcionais, é que existe, sim, equipe de pessoas, né, especializadas em manufatura aditiva. Então, isso é uma necessidade que vem agora com essas aplicações mais avançadas, porque antigamente se eu focava só em fazer protótipo, o qual significa carregar um arquivo no software, mandar para a máquina imprimir, é um procedimento realmente simples, mas a gente está falando que existe essa necessidade de fazer coisas como Design for Additive Manufacturing, né, o que é conhecido como DFAM, o desenho para manufatura aditiva, e para isso eu preciso pessoas que estejam treinadas, que tenham experiência nisso. Então, o caminho para qualquer empresa que queira fazer sucesso, que queira implementar com sucesso a manufatura aditiva dentro dos seus processos locais para obter todas as vantagens que a gente fala de redução de tempo, redução de custo, otimização de lead time e tudo mais, precisa sim considerar isso, considerar a criação de uma equipe especializada, porque a gente está entrando nessa fase de especialização. Não é só ter a máquina, não é só ter o material, é saber o que fazer com ela. E para isso eu preciso de pessoal especializado para isso. Então, excelente ponto. Acho que a gente já falou várias vezes aqui. As tecnologias sozinhas, elas não fazem absolutamente nada. Elas dependem muito do ser humano, da pessoa que vai utilizar, vai manipular. Eu acho que esse é um ponto importante. E não serve só para software, serve para manufatura aditiva também. Legal, Andrés, acho que a gente está chegando aqui ao final do bate-papo. Também é outro que eu gostaria da gente talvez ter mais. Eu acho que a gente vai fazer um webcast aí em breve, para ter mais tempo para discutir. Eu tenho algumas perguntas aqui, depois eu vou pedir para que você as responda diretamente, né, para quem as fez. Eu acho que é importante, infelizmente a gente está chegando ao final. Eu gostaria muito de agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente presencialmente e a parceria aí de tão longa data. Espero ter mais 20 anos pela frente e a gente voltar aqui vários anos, né? Obrigado, Andrés. Né? Fica à vontade aí para as palavras finais. Eu que agradeço pelo convite, Vitor. E, sim, também pela parceria, muito obrigado. Como eu já falei, é uma honra estar aqui conversando dessas coisas. Concordo, a gente poderia falar o dia inteiro né, desses assuntos. Só agradecer e continuar a gente se disponibilizando para ter muito mais esses espaços, conversar muito mais. E, como eu já mencionei, o processo que a gente faz com a nossa equipe, com a equipe da LWT, é um processo consultivo. Então, se vocês, dentro das suas empresas, querem evoluir nesse caminho e não sabem onde começar, como fazer um levantamento de informações, como fazer um cálculo de ROI com as coisas que são os benefícios menos evidentes, mas que impactam muito o processo de validação da manufatura aditiva, contem conosco. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa motivação. Estamos aqui para ajudá-los a implementar e adotar manufatura aditiva com sucesso. Muito obrigado.